Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos responder uma pergunta que está sendo feita há mais de 20 anos. Por que o prédio World Trade Center em Nova York desabou? Nós vamos te responder isso e muito mais se você continuar no nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho e dar o seu like. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre uma das maiores tragédias americanas e, por que não dizer, do mundo inteiro, provavelmente o maior atentado terrorista que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, atingindo as duas torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Eu estou aqui com o meu quadrinho, que eu sou saudosista, então a foto é do World Trade Center quando ainda estava em pé, no esplendor aí do seu funcionamento, que acabou sendo de somente 28 anos. Então, para nós podermos conversar aqui, nós temos aqui o Lower Manhattan, que é o downtown de Manhattan, aqui a ponte do Brooklyn, que aliás vamos fazer um vídeo sensacional sobre isso, porque não sei se vocês sabiam, ela foi construída pela primeira mulher engenheira dos Estados Unidos. Então vamos fazer um vídeo sobre isso. Aqui tem um prédio icônico que é o Woolworth, inaugurado em 1917, e que tem aqui a penthouse mais cara dos Estados Unidos. Todo esse pedaço aqui é uma única cobertura. Então temos aqui a Torre Norte nessa posição, a Torre Sul nessa posição, e mais prédios porque o complexo eram 7 prédios, né? O 7, o WCT7 tinha mais ou menos 57 pavimentos, os demais eram predinhos pequenos, de 10 pavimentos por aí, e as duas grandes torres gêmeas, né? Que era um projeto do Yamazaki, que foi contratado pelo Porto de Nova York. Então, o dono do prédio era o Porto de Nova York, a autoridade portuária. Em 1962, deflagrado o processo. Na época teve não teve assim uma unanimidade, principalmente o dono do Empire State Building, que fez uma campanha contra a construção do prédio, e exatamente argumentando isso, que mas e se um avião bater, e se der um grande incêndio, o que vai acontecer, não é? Parece que ele previa alguma coisa. Mas na época, era uma época de efervescência política, econômica, do poderio americano em plena Guerra Fria. Então, ao mesmo tempo que anunciaram a construção do prédio mais alto do mundo naquele momento, em 1962, também o John Kennedy, presidente da época, anunciava a ida do homem à Lua, o plano da NASA através da Apollo, poder ir até a Lua. Então, era um momento assim efusivo da economia americana, da sociedade americana, do jeito americano de viver. Pois bem, esse prédio, então, foi iniciada a sua construção. O prédio é um ícone da construção, né? Porque ele foi pioneiro no sistema tubular. E, de fato, então, eram duas plantas retangulares de 63 metros, mais ou menos, cada uma das faces, ambas, todas da mesma altura, 415 metros de altura, 110 pavimentos. Você gastou aqui no complexo, sabe quanto? 210 mil toneladas de aço. 210 mil. E 320 mil metros cúbicos de concreto. Então, era uma obra espetacular, né? Mas mesmo assim, não gastaram muito não. Foi 420 milhões de dólares o custo total do complexo. Coisa que atualizada em dinheiro de hoje seria 2,4, 2,5 bilhões de dólares. Então,
o prédio ele tinha uma característica interessante, que era o sistema tubular. Então, ele tinha 60 pilares em cada uma dessas fachadas e uns 44 pilares internos, no core do prédio. E a ligação entre essa fachada e o coração eram treliças de 18 a 20 metros de comprimento. Pois bem, esse material todo foi protegido contra incêndio com proteção passiva, usando-se basicamente vermiculita, um pouco também de fibras de cerâmica, um pouco de cimento, mas basicamente era vermiculita. O prédio tinha um detalhe, ele não tinha sprinklers, originalmente não tinha. Só que depois de inaugurado, ele foi inaugurado em 1973, em 1975 tem um incêndio no 11º andar, que foi apagado pelos bombeiros. Aí, naquele momento, exigiu-se que tivesse sprinklers, então, a partir de então, a autoridade construiu os sprinklers e passou a ter sprinklers. O prédio também foi sujeito a um grande atentado em 1993. No subsolo botaram mais de 600 quilos de dinamite. Explodiram. O dano foi tão grande que gastou-se 300 milhões de dólares para recuperar o lugar. Mas o prédio ficou em pé, né? Até quase que milagrosamente, porque se você vê fotos do que aconteceu, abriu uma cratera de 30 metros no subsolo. E, no entanto, os pilares não foram abalados e, portanto, o prédio conseguiu resistir a esse atentado. Esse prédio, ele era um ícone nacional, né? O bacana do World Trade Center não era nem rigorosamente o prédio, era a praça na frente dele, onde tudo acontecia. Todos os eventos de Nova York começavam e terminavam em frente ao World Trade Center, então realmente era um símbolo nacional. E por ali trabalhavam 50 mil pessoas e transitavam pelos conjuntos de prédios pelo menos 200 mil pessoas por dia. 200 mil pessoas por dia. Pois bem, no dia 1º de setembro de 2001, uma aeronave da American Airlines, vinda de Boston, desviada de Boston, sequestrada, colide contra a Torre Norte às 8h46, mais ou menos com 15 andares abaixo do topo. 15 andares aqui. 15 minutos depois, uma outra aeronave, também desviada de Boston, da United, colide contra a Torre Sul, mais ou menos nessa altura, ficando 30 andares remanescentes, e com uma explosão muito maior. Por que essa explosão foi muito maior? Apesar de ambos os aviões terem a mesma quantidade de combustível, serem do mesmo modelo, o que diferenciou das duas colisões foi a velocidade dos aviões. Porque esse avião aqui bateu a mais ou menos 700 km por hora. Esse que atingiu a Torre Sul atingiu em torno de 900 km por hora. Quase a velocidade de cruzeiro. Então, você vê aquela bola de fogo, Então, os danos que foram causados à Torre Sul foram muito maiores que a Torre Norte, e é isso que explica por que a Torre Sul foi atingida 15 minutos depois, só que desaba meia hora antes da Torre Norte, né? E ambos os prédios desabam pelo mesmo motivo, só que a diferença de tempo é em função dos danos causados no momento do impacto. Muito bem, no momento do impacto, o que você tem? Você tem um aspecto, do ponto de vista humano, terrível. Porque quando o avião bate na Torre Norte aqui, ele destrói as 3 escadas. Porque o prédio só tinha 3 escadas. Era obrigatório ter 6. Mas a autoridade
portuária, ela, por ser federal, ela poderia ter regras próprias. Então falaram, não, 6 é demais, vamos fazer 3. Pois por causa da posição que o avião bateu, ele destruiu as 3 escadas, baterias de escada. O que ocorre então? Que tinha uma quantidade enorme de pessoas aqui, porque tinha uma empresa ali chamada Canton Fitzgerald, que tinha 700 funcionários, no 100º andar, mais ou menos 700 funcionários. E outras empresas, de maneira que aqui remanesceram quase 1.400 pessoas. Essas pessoas estavam confiantes, pelos seus treinamentos, em que seriam resgatados aqui em cima. Mas quem disse? Quem disse? Com a fumaça que teve e o fogaréu que isso provocou, inviabilizou a chegada de qualquer helicóptero aqui para salvamento. Então, de maneira que a maioria dos mortos ocorreu nesse pedacinho aqui, por causa simplesmente das pessoas não conseguirem passar por nenhuma escada. Isso não ocorreu na Torre Sul, que na Torre Sul, uma das baterias de escada sobreviveu e 14 a 15 pessoas ainda conseguiram fugir dos andares subsequentes, dos andares remanescentes, por essa escada que ainda estava desobstruída. Então, isso é uma fatalidade, uma das grandes fatalidades do World Trade Center. 2.500 pessoas que morreram, 400 eram forças de segurança, principalmente bombeiros, que estavam aqui em operações de salvamento, né? Pois bem, agora vamos investigar, do ponto de vista estritamente técnico, o que é que aconteceu. Aconteceu que, com o impacto das aeronaves, você teve uma grande explosão. Nessa explosão, com o fogo, foi consumido parte do combustível do avião, que era mais ou menos 40 mil litros. Só que grande parte desse conteúdo escorreu para dentro do prédio e desceu pelos buracos dos elevadores, os fossos de elevador, que tinha lá 95 elevadores. E isso fez com que surgissem incêndios ao longo de todo o prédio, em vários andares. Agora, óbvio que o grande incêndio foi nos pontos de impacto. Mas, na medida que o fogo prossegue, em primeiro lugar, o impacto destruiu a proteção contra incêndio que o prédio tinha. Ele tinha uma proteção contra incêndio que dava uma capacidade dele resistir 4 horas de fogo. Mas esse fogo é chamado fogo espontâneo, né? O fogo de quando começam as coisas a pegar fogo, depois dá o flashover, só depois... Flashover é o máximo, né, de um incêndio, que pode chegar a 1000 graus. Né? Isso acontece muitos minutos depois num fogo instantâneo. Nesse caso, o flashover aconteceu instantaneamente. Né? Então, todos os materiais metálicos ficaram submetidos ao fogo direto. Então, aquele prazo que teria de 4 horas acabou, seria minutos. E, de fato, foram minutos, né? No caso da Torre Sul, foi menos de 1 hora. Porém, o que acontece fisicamente ali? Acontece, num primeiro momento, que com o calor, as treliças, elas se dilatam e elas empurram os pilares externos para fora. Esses pilares, eles já estavam sobrecarregados porque outros pilares tinham sido destruídos. Então, eles assumiram uma nova carga para o qual não estavam preparados. São submetidos a uma carga horizontal que não estavam preparados. São submetidos a uma carga excêntrica vertical em função desse deslocamento, fazendo com que os pilares ficassem fora do prumo. E, além disso, com a sua resistência gradativamente sendo diminuída por causa da presença do fogo. Então, os pilares são submetidos a um estresse muito grande.
Nesse momento contínuo, o que ocorre é que as lajes começam a deformar, cada vez mais deformar, entrar quase em colapso. Antes disso, elas deformam muito. No momento que elas deformam entre as treliças, elas puxam as treliças de volta e puxando toda a fachada para dentro. Então agora o movimento é contrário, só que nesse momento, daí acontece a tragédia, que é o quê? O rompimento dos parafusos que ligavam essas vigas, que tinham as suas lajes, ligadas nos pilares de fachada. Eram poucos parafusos, eles foram simplesmente arrancados, né? No momento que arranca esses parafusos, o pavimento cai um sobre o outro. Quando isso acontece, para vocês terem uma ideia, essa carga é de 5 a 10 vezes o peso próprio. Então, é impossível você resistir, uma estrutura resistir a isso, né? E você entra, então, num chamado colapso progressivo, porque a carga é cada vez maior, então, e nesse momento, então, a Torre Sul, primeiro, entra em colapso. Vocês lembram que a Torre Sul, ela dá uma pequena inclinada nos andares superiores, né? Porque o avião atingiu de quina, então ele induziu o prédio a dar uma pequena inclinada. Mas depois o prédio, por ter uma quantidade enorme de massa no sentido vertical, ele traz a própria implosão para dentro do seu baricentro e de maneira que o prédio desaba totalmente vertical. Que essa é uma dúvida que muita gente tem, por que os prédios não desabaram tombando? Não, isso é quase impossível. Teria que ser uma demolição muito bem programada, com uma sequência de rompimentos de pilares muito bem programada para que isso acontecesse. De maneira natural, como foi aqui, ela seria um desabamento no sentido do eixo do prédio. Posteriormente, meia hora depois, a Torre Norte também colapsa pelos mesmos motivos. E ela só resiste mais porque os danos causados a ela foram menores, né? Menos pilares danificados e menos incêndio menos agressivo, né? Então, essa foi a realidade dos dois prédios. Ademais dessa grande tragédia humana, aconteceu sim uma coisa extraordinária, um milagre. Depois do desabamento das duas torres, as buscas dos bombeiros encontraram 20 pessoas com vida. Isso pouca gente sabe, mas 20 pessoas foram resgatadas com vida, depois dos desabamentos. Então, eu acredito que essas pessoas, assim, para quem acredita em forças superiores, é um aspecto extraordinário. Como que pode um prédio de 110 pavimentos desabar e você permanecer vivo? Outro fator interessante, é bom relembrar, que os materiais, eles resistem até uma certa temperatura, qualquer material. Coincidentemente, o concreto e o aço, eles entram em colapso com a mesma temperatura, em torno de 600 graus. Mas já aos 400 graus, eles começam a perder rapidamente as suas características físico-químicas e, portanto, a sua resistência. E lá, quando você atinge 600 graus internamente, ele entra em colapso, porque com 600 graus ele tem somente uma resistência residual. Então, o que ocorreu no World Trade Center foi onde se pôde verificar a situação extrema de um incêndio sem proteção passiva, né? Onde se sabe, então,
que uma estrutura metálica com laje concretada, ela pode sim resistir até mais de 1 hora, mas é coisa em torno disso, em torno de 50 minutos até 1 hora e meia é o máximo que uma estrutura poderia resistir sem proteção passiva, né? E no caso do World Trade Center, sem as proteções ativas, porque todos os sistemas de proteção ativa também dos próprios splinkers não funcionaram, porque tudo foi destruído na colisão das aeronaves, né? Bem, e acrescentar então que tudo isso foi tirado de lá, foram 11 meses para retirar todos os escombros, foi construída uma nova torre chamada One World Trade Center, outros prédios também foram construídos já, também foi feito um museu, né, onde tem destroços, né, do World Trade Center. Então, é uma visita imperdível voltar lá ao marco chamado Marco Zero, em Nova York, no Lower Manhattan. E então, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.